Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João William. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo, compartilha, comente, clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. E vamos lá! Esse vídeo é um vídeo, como eu sempre falo para vocês, não tem edição, eu tenho recursos bastante baixos, eu faço isso por amor ao conhecimento, por amor à verdade. É a minha contribuição que eu faço, tá? Pessoal, nós vamos falar da escolha do Lula, do PT, no seu vice-presidente, que é o Geraldo Alckmin. Muitos esquerdistas, muitos partidários do PT ou de outros partidos de esquerda não gostaram dessa escolha. Pessoal da direita, muitos ficaram de boca aberta, sem entender nada. Mas vou tentar explicar para vocês, mas a gente vai ter que fazer uma retrospectivazinha, vamos ter que voltar um pouquinho ao passado, tá? Para a gente entender o presente. Vamos lá, o Lula, essa é a 6ª eleição que ele é candidato. As 3 primeiras eleições que ele participou, ele não conseguiu ser eleito. Ele ficou sempre em segundo lugar. Então, a primeira eleição foi contra o Collor de Mello, Fernando Collor de Mello, que ele ficou em segundo lugar, foi em 1989. Depois ele teve a eleição do Fernando Henrique Cardoso, ficou em segundo novamente, que é do PSDB. Depois ele teve a reeleição do Fernando Henrique Cardoso, que ele ficou em segundo também. E ele foi eleito em 2002. Bem, o Lula depois ele foi eleito a primeira vez, mas para ele ser eleito a primeira vez, ele sempre teve uma desconfiança de uma parte da população. Lembrando que ele ficava em segundo lugar e iria para o segundo turno. E a votação dele sempre era expressiva. Mas ele não passava de 30%. Então ele precisava de eleitores da direita também. O que ele fez? Ele teve 3 eleições que ele quase foi eleito, ficou em segundo. Na 4ª eleição ele resolveu mudar o vice. Todos os vices eram de esquerda, inclusive uma das eleições dele foi o Leonel Brizola, que foi vice dele. Então ele resolveu mudar. Então ele para poder ter esses votos que faltava para ele ser eleito, ele buscou um nome da direita. Nesse caso, a primeira eleição em 2002, ele trouxe como vice dele o José de Alencar, que era do PL. Olha, o PL que sempre os políticos do PL falavam mal e criticavam o PT. Mas, nesse acordo, acabou o José de Alencar, também achou boa a ideia e ele foi de vice do Lula. O Lula foi eleito, como vocês sabem, mais 2 vezes, e repetiu uma prática que foi vitoriosa, duas vezes foi eleito. A Dilma também pegou um vice da direita, que foi o Michel Temer, e nós ficamos sabendo que a Dilma foi impeachmentada, ela ficou o primeiro mandato, 4 anos, o segundo mandato ficou 2 anos, e ela foi impeachmentada. O vice-presidente, que é o Temer, assumiu. Bom, muitos associam o Temer com o impeachment da Dilma, né? Na realidade, vamos falar a verdade, eu não estou aqui defendendo o Temer, tá? Pera aí, eu não estou defendendo o Temer. O que aconteceu? O Temer, ele não liderou, ele não criou, ele não arquitetou o impeachment da Dilma. Quem fez isso foi o Cunha e outros políticos. Quer ver? Eu vou dar um exemplo que está em todos os sites de notícias, só vocês procurar áudios vazados do impeachment da Dilma. Aí vai passar. Vamos lá, vou pegar o nomezinho deles, que, gente, é tanto nome na cabeça que a gente acaba esquecendo de alguns. Romero Jucá, que era o ministro do Planejamento afastado. Ele foi afastado porque ele foi acusado de corrupção pela Lava Jato. Então, a Dilma não passava pano para aqueles que tinham denúncia de corrupção. Então, ela afastou o Romero Jucá, ele era ministro do Planejamento do governo da Dilma. O Romero Jucá, juntamente com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, eles
o áudio deles foi gravado. E esse áudio foi vazado. Depois de que a Dilma saiu, claro, não antes. Ou durante, sei lá. Uma coisa bem terrível. Romero Jucá e Machado conversaram o seguinte. Resumindo a conversa deles, eles falaram assim: vamos fazer um acordo nacional entre STF e tudo, para parar essa sangria da Lava Jato. Quer dizer, eles queriam parar a Lava Jato para eles não serem investigados. E eles disseram, o único jeito é a gente tirar a presidente. Colocar o Temer ficar no lugar dela. Bom, o Cunha estava em vários processos, várias denúncias de corrupção, e ele teve como ele era presidente mesmo ele sendo presidente da Câmara de Deputados, essas acusações, esses processos dele de corrupção acabou parando no Conselho de Ética da Câmara. E lá, fazendo o relatório, e eles precisavam da aprovação do relatório ou não, para ir a plenário, para ser votado. Você sabe que o processo é assim. Tem um Conselho de Ética, eles discutem entre eles, pegam as provas, e aí eles fazem o relatório encaminhando para a Câmara votar o afastamento, a cassação do mandato do parlamentar ou não, no caso do deputado federal. Então, o Cunha queria os votos do PT, com os votos do PT ele conseguiria não aprovar o prosseguimento do processo de cassação do mandato dele. Só que a Dilma não fez isso. O que ele falou? Para se vingar, ele aceitou um dos pedidos de impeachment e a Dilma, por pedaladas fiscais, que a Dilma foi, então, entrou em processo o impeachment da Dilma. Foi encaminhado. Esse impeachment, com a ajuda de outros políticos, estava todo mundo com medo da Lava Jato e que o governo da Dilma não estava defendendo os políticos, não estava fazendo nada, não estava passando pano, não estava fazendo nada. Estava entregando eles para a Lava Jato. Então eles resolveram colocar o Temer. O Michel Temer foi incumbido pela Dilma para ajudar politicamente nesse processo do impeachment. Só que o Temer foi cooptado, foi convencido a não fazer nada. Então o Temer não foi o responsável pelo impeachment da Dilma. Ele foi cooptado após tudo pronto, tudo ter sido encaminhado. E o restante você sabe, a Dilma foi impeachmentada. Esse grande acordo. Temer entrou e já começou a colocar empecilhos para a Lava Jato. Lembrando que a Lava Jato só, de acordo com investigações, com o STF, tudo, fez um monte de coisa errada, mas engraçado que alguns políticos, eles do PSDB, eles não investigavam. Isso é bem importante. Todo esse processo de impeachment começa lá com a derrota do Aécio Neves. O Aécio Neves, que foi foi adversário da Dilma no segundo mandato da Dilma, na eleição do segundo mandato da Dilma, ele, quando perdeu, não aceitou e foi tentando de toda forma, disse que foi fraude, disse isso e aquilo, e ele iniciou todo já havia um antipetismo, uma propaganda da mídia para tirar o PT. Eu até posso falar o que é o antipetismo, por que aconteceu isso, porque o PT não queria entregar as nossas riquezas naturais, não queria abrir para o mercado as ações da Petrobras, etc, 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 etc. Isso é um processo longo. Eles fazem isso, estão fazendo agora com a Rússia, que eu já comentei num vídeo anterior. Estão querendo tomar todas as riquezas naturais da Rússia, e é onde aconteceu, a Ucrânia está participando de gaiata, está sendo destruída de gaiata nesse conflito entre Rússia e o capital internacional, que quer tomar o capitalismo internacional que quer explorar as reservas de minérios da Rússia. Infelizmente, é o que está acontecendo. A guerra da Ucrânia é basicamente isto, né? Então, o Temer, nesse processo do impeachment da Dilma, ele conseguiu parar um pouco, frear a Lava Jato, que estava indo
muita sede ao pote. A Lava Jato estava muito concentrada em políticos ligados ao PT. A partir daí, você sabe, o Lula foi preso, foi anulado todos os processos, muitos anos, que foi pedido muito tempo antes, e tudo foi reparado agora. Tudo anos depois do acontecido, né? Quer dizer, esse acordo entre STF e tudo, pelo jeito aconteceu, né? Não estou dizendo que aconteceu, eu estou dizendo, falando do áudio do Jucá e o Machado, tá? Não estou dizendo que esse acordo aconteceu, mas isso foi em 2016, nós estamos em 2022, né? E do ano passado, que os processos foram anulados pelo STF, e o Lula foi preso, foi pedido a habeas corpus explicando aquela coisa toda, que vocês já sabem o motivo, e o Lula foi, depois das eleições, ficou lá 500 e poucos dias preso, depois foi solto, quer dizer, bem depois das eleições, quer dizer, uma coisa assim que a gente fica na dúvida, né? Será que foi um acordo nacional mesmo, incluindo o STF ou não? Não sei. Ó, vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Bom, agora, falando desse passado, como nós vimos que o Temer, ele concordou, cooptaram ele não fez, ele não criou, ele não encaminhou, ele não arquitetou, não sei se ele estava no meio ali ajudando a idealizar o impeachment, também não sei, mas quem fez tudo foi o Cunha. O Cunha aceitou e batalhou para que a Dilma fosse impeachmentada. E esses políticos do áudio vazado, Jucá, Machado, entre outros tantos, que fizeram de tudo para barrar a Lava Jato, para parar a sangria, como eles falam no áudio. Tá? Então, Lula agora vem como candidato a presidente, está prontinho, não tem nenhum processo, não tem mais nada, os processos que ele tinha foram anulados, alguns foram arquivados, outros ele foi absolvido. Então ele está aí como candidato, não tem como tirar ele mais assim, por causa da justiça. Ele vai ser candidato e acabou, é um fato consumado. Lula agora foi efetivado, foi oficializado a vice-presidência do Alckmin. Lula faz a mesma coisa que ele fez na sua primeira eleição. Ele busca alguém da direita para fazer parte do governo dele. Claro, o PSDB, desde o Fernando Henrique Cardoso, é um adversário, sempre foi adversário do PT. Sempre, a partir do Fernando Henrique Cardoso, depois tivemos os dois mandatos do Fernando Henrique Cardoso, foi tentado em eleição o Lula, tentaram tirar o Lula, o primeiro mandato, o segundo mandato perderam, os dois mandatos da Dilma, o PSDB não conseguiu. E então aí o PSDB realmente sempre foi adversário do PT, não o Alckmin, porque foi o Serra, foi o Aécio, foi outros candidatos, o Fernando Henrique Cardoso, que disputaram as eleições com Lula e a Dilma. O Alckmin, ele disputou a eleição contra o Haddad. Agora, essas últimas eleições, na realidade o Alckmin era o candidato da elite brasileira, do mercado brasileiro. Mas o Bolsonaro ascendeu nas pesquisas e eles não queriam o Bolsonaro, acabaram aceitando o Bolsonaro, prenderam o Lula e entrou o Haddad na parada e a vice do Haddad foi a Manuela. Quem sabe se colocasse um vice de direita com o Haddad poderia ter sido eleito, né? Quem sabe, né? Não se sabe, porque a gente não fez isso, mas é possível. Agora o Lula coloca um candidato de direita que foi adversário do PT, o Alckmin. Gente, esse medo do Alckmin fazer a mesma coisa que o Temer, sempre eu mesmo fico um pé atrás, né? Mas é uma tática que o Lula já fez. Pegou um partido que era o PL, que era inimigo do PT, e entrou. Mas, um detalhe, o Haddad não faz mais parte do PSDB, ele faz parte do PSB, que é o partido de esquerda, PSB. Tá, gente? Esquerda, centro-esquerda, mas é um partido de esquerda. O PT é centro-esquerda também. Então, aí nós temos essa
Quer dizer, como aconteceu com o Zé de Alencar na primeira eleição do Lula, que o Zé de Alencar era do PL, que era um partido que era adversário do PT, sempre foi adversário do PT. Agora, o Alckmin, ele é indicado pelo PSB, que é um partido que é um partido de esquerda que muitas vezes se aliou ao PT, que agora está se aliando novamente. Tá, pessoal? Então, tranquilo, fiquem tranquilos, não vai ter impeachment do Lula, o Alckmin não vai ser esse traíra. O Temer, de início, não estava traindo a Dilma, de acordo com as informações oficiais, não sei se por baixo dos panos. E o Lula é outra pessoa, é outro político, é outra situação, tá? Não é aquela mesma. Para mim, o Lula vai ser eleito, ele vai fazer um ótimo governo dele, o Brasil vai sair desse buraco que vive. E essa polarização política, se Deus nos ajudar, ela vai diminuir.